Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2 deste 7 de agosto. Veja agora as principais notícias de hoje. 3 indígenas da etnia Atembé ficam feridos durante um protesto que terminou com a invasão de uma fazenda de exploração de óleo de palma em Tomé-Açu. O presidente Lula chega a Belém para participar da Cúpula da Amazônia, que vai reunir a partir de amanhã chefes de estado de 8 países. O IBGE divulga os dados do Censo Indígena 2022. O Pará tem mais de 90 mil representantes dos povos originários. Tem também a rodada do fim de semana no futebol. O Paysandu empata e se mantém na zona de classificação. E o Remo vence a segunda seguida em casa e se afasta da zona de rebaixamento. É agora, aqui no JL2. Amanhã começa em Belém a Cúpula da Amazônia. Serão 2 dias em que os desafios na Amazônia internacional estarão no centro das discussões. O evento vai reunir líderes de todo o Brasil e de mais 7 países. Em pauta, o futuro da maior floresta tropical do planeta. Líderes do Brasil e de outros 7 países estão em Belém para a Cúpula da Amazônia. O esquema de segurança foi reforçado com o aumento do policiamento e de agentes de trânsito nas ruas da cidade. Um navio de guerra da Marinha do Brasil ancorou na orla no fim de semana para dar apoio à segurança. A cúpula abre oficialmente amanhã, mas as conversas já começaram. O presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, se reuniu hoje cedo com as ministras Simone Tebet, do Planejamento, e Marina Silva, do Meio Ambiente. O que nós estamos querendo é acabar com a lógica dos eventos e iniciar o processo das implementações das decisões que aqui forem tomadas. Através desse tipo de financiamento, é entender que é possível acabar com a polarização entre meio ambiente e desenvolvimento. O que nós queremos e conseguimos garantir é desenvolvimento sustentável. É isso que nós queremos para a Amazônia Legal. O objetivo da cúpula, uma iniciativa do governo federal, é discutir o desenvolvimento sustentável, a proteção dos territórios e a defesa dos povos da floresta. Será a primeira reunião entre as nações da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica em 14 anos. Nós estamos muito contentes de que os presidentes, os primeiros chefes de Estado, eles agora vão dar para nós uma agenda muito renovada, muito acorde também às realidades que nós temos que enfrentar dentro de, não somente os territórios amazônicos nacionais, sino a nível regional. Os chefes de Estado que fazem parte do Tratado de Cooperação da Amazônia vão discutir as demandas apresentadas por movimentos sociais e representantes de povos tradicionais da região durante o encontro Diálogos Amazônicos, realizado também na capital paraense no fim de semana. Plenárias e encontros paralelos com a presença de 12 ministros do governo Lula e diversas autoridades reuniram 25 mil pessoas e geraram cartas e relatórios. O desmatamento será, sem dúvida, um dos principais temas da Cúpula da Amazônia. Dados do Amazon divulgados hoje mostram que a região, apenas no Brasil, perdeu mais de 6.400 quilômetros quadrados de floresta em um ano. Redução de 40% em relação ao ano anterior. Os dados mostram uma melhora, mas, de acordo com especialistas, ainda não representam tranquilidade. O desmatamento é um câncer, ele impede o desenvolvimento econômico, ele inibe investimento, ele piora o ambiente social. Então, o desmatamento não é só ruim do ponto de vista ambiental, ele é ruim do ponto de vista social e ele degrada o ambiente de investimento econômico. E para a marca internacional, a Amazônia é algo gravíssimo, né? Só faz a gente perder. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje à tarde à capital paraense. Ele desembarcou na base aérea de Belém, acompanhado da primeira-dama, Janja, por volta das 2 horas da tarde. De lá, seguiu direto para este hotel, no bairro de Nazaré, onde vai ficar hospedado pelos próximos 2 dias. Um forte esquema de segurança foi montado em todo o quarteirão. E a repórter Poliane Guimarães está aqui, em frente ao hotel onde está hospedado o presidente e vários ministros e traz mais informações ao vivo para a gente. Como é que está o esquema de segurança aí, Poliane? Boa noite.
Olá, João, boa noite a você e a quem nos acompanha nessa edição do JL2. O esquema de segurança aqui na área, ele foi reforçado antes mesmo da chegada das autoridades. Inclusive, várias viaturas das forças de segurança do estado estão aqui nesse perímetro para garantir a tranquilidade e o bom andamento do trânsito aqui nessa área. Como você já citou, o presidente da República, ele chegou à capital no início da tarde de hoje e deve cumprir uma extensa agenda aqui em Belém. Agenda essa que começou ainda hoje por volta das 5 horas da tarde, quando ele se reuniu com a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Maria Alexandra Moreira, e agora às 7 horas da noite ele se encontrou com a presidente da República do Peru, Dina Boluarte. Por falar em reunião, João, hoje, na tarde de hoje, o ministro de Segurança Pública e também de Justiça, Flávio Dino, ele se reuniu com autoridades que fazem parte dos países da Panamazônica para discutir os crimes cometidos aqui no bioma e possíveis estratégias de enfrentamento. Durante esse encontro, ele anunciou ainda um investimento de R$2 milhões para a criação de 2 centros de comando de segurança na Amazônia, um centro regional e um centro de cooperação técnica internacional de países que compõem a OTCA. Esses 2 centros eles serão instalados na cidade de Manaus e essa estratégia, de acordo com o ministro, é que o principal enfrentamento desse programa seja contra o crime organizado, que, de acordo com o ministro, é a raiz de vários outros problemas, como, por exemplo, a desmatação, a poluição e também a degradação ambiental. E já na expectativa da Cúpula da Amazônia, que inicia amanhã, vamos ver agora como ficará o trânsito no entorno do hangar. A Avenida Brigadeiro Protásio vai ficar interditada nesta terça e quarta-feira no trecho entre as avenidas Júlio César e Doutor Freitas, bem ao lado do hangar Centro de Convenções. A Doutor Freitas também terá o trânsito restrito amanhã e depois de amanhã entre a Avenida Almirante Barroso e a Travessa Visconde de Inhaúma. Vale lembrar, João, e a quem nos assiste, que apenas motoristas credenciados e moradores da área devidamente identificados terão acesso ao entorno do hangar. E para evitar que motoristas não autorizados entrem nessa área, agentes do Detran farão bloqueios em algumas vias do entorno. Volto contigo, João. Muito obrigado, Poli. Uma boa noite para você. E olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, assinaram hoje, em Belém, uma parceria. Essa parceria inclui mais de R$4,5 bilhões liberados para microempreendedores individuais e pequenas e médias empresas. Olha aí. Essa iniciativa seguramente vai ajudar a fomentar a economia local e, inclusive, aqui no caso do Pará e de Belém, a preparação da COP. São restaurantes, são serviços, são pequenas hospedarias, iniciativas, pequenos hotéis que estão ligados a essa atividade e toda a cadeia de negócios que vai ser fortalecido com esse processo. E veja a seguir, 3 indígenas da etnia Atembé ficam feridos durante um protesto que terminou com a invasão de uma fazenda de exploração de óleo de palma em Tomé Açu. Agora são 7 horas e 13 minutos, imagens ao vivo aqui da Avenida Nazaré, o quarteirão, onde fica o hotel, onde está hospedado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vários ministros. O trânsito fica mais lento por causa das ações de controle e segurança. Voltamos já. Três indígenas da etnia Atembé ficaram feridos durante um protesto que terminou na invasão de uma fazenda de dendê em Tomé Açu, no nordeste do estado. Veículos da empresa de exploração de óleo de palma foram incendiados. O circuito de segurança registrou o início da ação. Passava das 8 horas da manhã quando um grupo chegou ao local com pedaços de madeira. Os trabalhadores tentaram impedir a entrada, mas logo desistiram e começou o quebra-quebra. O primeiro alvo foi a guarita, mas nem a câmera escapou. As cenas foram registradas em uma fazenda em Tomé Açu de uma empresa produtora e extratora de óleo de palma na região. Durante a ação, vários equipamentos foram incendiados. Tacaram fogo em tudo aqui na frente, ó. 5 trator,
um caminhão, um carro, né, quer dizer. Ó, estão atirando lá, ó. Atira pra ver! Atira pra ver! 3 indígenas foram baleados. Fotos mostram eles recebendo atendimento. A PA 140 chegou a ser interditada por um grupo de indígenas. A polícia militar foi acionada para liberar a rodovia. A área já contava com o reforço na segurança pública do estado desde a semana passada. Na última sexta-feira, durante um tumulto dentro da aldeia Bananal, um outro indígena, Cauã Tembelira, foi atingido por um tiro. O Ministério Público Federal requisitou à Polícia Federal a abertura de uma investigação sobre o caso com urgência e o deslocamento de um efetivo para a área. A tensão entre indígenas, quilombolas e a empresa é antiga. As comunidades tradicionais reivindicam a posse das terras usadas para o cultivo de dendê. Já chega de violência, não é só nesse município, todo o município do estado do Pará ou outro da Amazonas do Cerrado está acontecendo muitos ataques. A gente tem que parar com essa violência, urgentemente precisa da demarcação, urgentemente precisa da demarcação dos territórios indígenas. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre as ações do governo federal em relação aos conflitos em Tomé-Açu. Nós vamos, nesses dias que se avizinham, acompanhar aquilo que a polícia do Estado com certeza já está fazendo, e há também missões do Ministério dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, acompanhando esse conflito. O que é necessário é que haja investigação, obviamente a atuação do Poder Judiciário, para que não haja violência, e a negociação para a solução da controvérsia em torno da questão fundiária. É um conflito que poderá se tornar federal, dependendo de qual for a decisão a ser inicialmente adotada pelas autoridades de investigação do governo do Pará. E hoje o Conselho Nacional dos Direitos Humanos encaminhou ao governo estadual, em caráter de urgência, um pedido de audiência sobre os conflitos em Tomé-Açu. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que tem tomado providências dentro das atribuições do Estado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Inquéritos serão instaurados para investigar e identificar os suspeitos. Em nota, o grupo BBF disse que, em resposta à invasão do polo de Tomé-Açu, a equipe de segurança privada da companhia conseguiu conter a ação criminosa dos invasores e resguardar a vida dos trabalhadores que estavam no local. A empresa reforçou que já tomou todas as medidas jurídicas cabíveis na Justiça, bem como também o apoio aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará, e agora aguarda uma rápida solução para o caso. E hoje à tarde, indígenas Tembé fizeram uma manifestação pelas ruas de Belém. Com cartazes, o grupo pediu justiça para os recentes conflitos e mais segurança nas aldeias e comunidades tradicionais. O protesto foi acompanhado por órgãos da segurança pública. Depois de 13 anos sem coleta de dados, o IBGE divulgou hoje o Censo Indígena 2022. O levantamento revelou que mais da metade dos indígenas do país estão na Amazônia, quase 90 mil aqui no Pará. Márcia foi convidada para cantar durante a apresentação dos dados do IBGE no Teatro da Paz. A ativista sabe a importância de conhecer o retrato atual dos indígenas no Brasil. Ter esse levantamento, esses dados refeitos, atualizados, é muito importante para que o pesquisador não indígena, quando vier a pesquisar, porque eu também sou pesquisadora, sou doutoranda em estudos linguísticos pela UFPA, para que nós possamos ter dados atualizados. E isso faz com que essas políticas públicas cheguem nas aldeias. Joanilce atuou como recenseadora do IBGE junto com outros indígenas. Ao longo de 3 meses, visitou mais de 150 aldeias em Jacareacanga. O deslocamento para as áreas e o contato com lideranças foram desafios em campo. A gente tinha que fazer uma reunião, né, para comunicar nossos parentes, né, falar do trabalho que a gente tinha que fazer, né, nas áreas, nas comunidades, né, tinha que chamar em casa, né.
Os dados do Censo Terras Indígenas 2022 foram apresentados durante coletiva na manhã desta segunda-feira em Belém. A cerimônia teve a presença das ministras do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, além do presidente interino do IBGE, Simar Azeredo. Eu costumo dizer que cada vez que a gente faz um censo, a gente redescobre o Brasil. E o censo de hoje, essa divulgação de hoje, o censo indígena mostrou isso. Nós redescobrimos o Brasil com o Censo Demográfico 2022. Após 13 anos, nós temos aqui hoje os dados dos povos indígenas, da população indígena atualizada. O censo 2022 revelou que os indígenas no Brasil somam quase 1.700.000 pessoas, o que corresponde a quase 1% da população brasileira. 51% da população indígena do Brasil está na Amazônia, o que corresponde a 3% da população total da Amazônia Legal brasileira. No Pará são quase 90.000 indígenas, sendo o sexto maior estado brasileiro com mais indígenas. A região norte se destaca com a primeira em números absolutos, com mais de 753.000 pessoas indígenas. Esse foi o primeiro censo brasileiro que visitou e recenseou todas as terras indígenas do país, o que só foi possível por meio de ações coordenadas pelos Ministérios do Planejamento, dos Povos Indígenas, da Justiça, da Defesa e da Saúde. Tivemos o uso de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça. Nós tivemos combustível fornecido pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas Brasileiras. Nós tivemos a parceria de guias indígenas que Soninha nos colocou, porque senão muitas vezes as pessoas não tinham contato, não queriam ter o contato, não sabiam o que os brancos estão fazendo ali, nos seus territórios. Então foi com toda a gentileza, com todo o cuidado que nós pedimos permissão para entrar nas suas áreas. No Pará, o censo revelou ainda que as cidades com maior população indígena são Santarém, Jacareacanga e Altamira. No palco do Teatro da Paz, a apresentação dos dados, o Brasil Indígena teve ainda a presença de lideranças como o cacique Raoni. A gente já teve os dados aí da população quilombola, agora informações sobre a população indígena que sejam mais do que números, sejam indícios e sinais de que as coisas podem melhorar. Olha, em Altamira, no sudoeste do estado, uma operação conjunta de diversos órgãos fechou garimpos ilegais que funcionavam dentro de reservas ambientais. Do alto, é possível notar a devastação no meio da floresta amazônica. As áreas invadidas por garimpeiros fazem parte das unidades de conservação Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, no território do município de Altamira. Nos dois locais, ninguém foi encontrado, mas os agentes de segurança destruíram ao todo 3 acampamentos, 500 litros de combustíveis, 6 motores estacionários e outros equipamentos usados na extração ilegal de minério. A Terra do Meio é formada por várias unidades de conservação e 3 terras indígenas dentro da floresta amazônica. Extrair recursos naturais dessa área sem o consentimento da União é considerado crime ambiental. Apenas ribeirinhos e indígenas que são habitantes naturais do local estão autorizados a viver do extrativismo de forma sustentável. Por ser uma área de influência dos rios Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio, o risco de poluição é preocupante por causa do garimpo ilegal nessas áreas. De acordo com os agentes, os garimpeiros fugiram para a mata ao perceberem a chegada dos integrantes da operação. E professores, pesquisadores e representantes do governo se reuniram para discutir experiências culturais de diversos povos da Amazônia hoje. Olha só. O primeiro Fórum Internacional Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática reuniu pesquisadores, especialistas em cultura, economia, urbanismo, meio ambiente e educação para discutir o papel da cultura frente à crise climática. No encontro foram debatidos temas como a inovação produtiva e a cultura na perspectiva social e econômica, com a finalidade de fomentar diálogos voltados para a sustentabilidade. A agenda ambiental está formulando as proposições para um caminho de sustentabilidade para a Amazônia. E a cultura, ela é matriz identitária, é o que somos, como produzimos a nossa comida, como vestimos, como nos relacionamos com os rios, com o território da cidade. Esse professor destacou a valorização do regionalismo para o futuro produtivo da Amazônia. O desenvolvimento econômico, ele é o produto da cultura de um povo.
E o que é cultura? É a nossa identidade. Se a gente se identifica com o que a gente é, a gente valoriza o que a gente tem. O evento tem o objetivo de conectar experiências culturais de diferentes povos da Pan-Amazônia. Acho que a gente tem um desafio imenso, que primeiro é sair dessa percepção de importância e tentar construir a materialidade dessa importância. Então, de que maneira que, de fato, aquilo que nos singulariza é aquilo que também é fator de distribuição de renda, de trabalho digno, de bem-estar social. E veja, depois do intervalo, a rodada do fim de semana. Tuna e Águia são eliminados. Agora são 7 horas e 26 minutos, aqui imagens ao vivo, ali do Boulevard Castilhos França, a área do Ver o Peso. De um lado a gente vê o pessoal ali, né, esperando para pegar o ônibus, e já tem gente aqui trabalhando na limpeza, bem no cantinho da tela, olha. Daqui a pouco a gente volta. Agora o futebol, e chegou ao fim o sonho do acesso para Águia e Tuna na Série D do Brasileiro. Os dois times paraenses deixaram a competição logo no primeiro mata-mata. Ontem, no estádio do Souza, em Belém, a Lusa acabou sendo eliminada pelo Maranhão Atlético Clube. A Lusa tinha a vantagem de jogar pelo empate, mas o MAC venceu a partida no tempo regulamentar por 1-0. E na decisão por pênaltis também levou a melhor, depois de converter as 5 cobranças. Já o Águia perdeu feio e também ficou pelo caminho aí na Série D. Depois de empatarem o jogo de ida por 1-1, as equipes voltaram a se enfrentar ontem em Fortaleza e o Azulão Marabaense, atual campeão paraense, perdeu por 3-0 para o Atlético Cearense. Pela Série C, o Paysandu somou mais um ponto jogando fora de casa, 1-1 diante do Altos do Piauí. Vamos ver como foi. Na primeira chance do Paysandu, Bruno Alves cruzou e Mário Sérgio não chegou. Mas o Paysandu abriu o placar. Robinho cobrou o escanteio e Wanderson fez 1-0 o Paysandu. Os piauienses tentaram o empate e novamente Matheus Nogueira salvou o papão. No lance seguinte, não teve jeito. O zagueiro Marcelo, de cabeça, deixou tudo igual. 1-1 placar final. Quem mandou bem no final de semana de futebol foi o Remo. Sábado, no Mangueirão, o Leão conseguiu a segunda vitória seguida na Série C. O jogo ainda foi mais especial para o goleiro Vinícius, que foi de vilão a herói. A noite era decisiva para o Remo. E o jogador que está há mais tempo no clube viveu uma partida com reviravoltas. Quando descuidou, Vinícius viu o gol dos visitantes. Mas a volta por cima foi digna das melhores histórias que o futebol pode contar. Vinícius é profissional, experiente, já passou por tudo, já viveu momentos bons com a camisa do Remo, momentos ruins. É um cara calejado, é um cara que sabe que pode acontecer. E não foi só hoje que ele decidiu o jogo para nós. No Estádio Olímpico do Pará, torcida a favor. O Remo não deixou o time carioca respirar. Jean Silva e Muriqui fizeram isso. Pênalti para o Remo. Muriqui foi para a cobrança e não deu chances de defesa. Remo 1-0. Mas depois de um primeiro tempo absoluto para o Leão, veio a primeira chance do Voltaço, aos 46. Ítalo chutou de esquerda da entrada da área. Vinícius não conseguiu segurar. Mas o Remo voltou do intervalo ligado no que precisava, a vitória. O Volta também estava mais esperto. Mas após escanteio na área, Diego Ivo nem se esforçou muito para fazer o 2-1. O Voltaço tentou o empate neste ataque. A bola sobrou limpa para Henrique. Ele só não contava com um milagre de Vinícius. O goleiro provou porque a torcida gosta dele desde 2017. 2-1 foi o placar final em Belém. A equipe se comportou como deveria se comportar, empurrando o adversário, sendo forte em casa, se impondo. Acho que todo mundo essa semana trabalhou muito bem para entregar um resultado positivo.
E hoje é dia de celebrar a solidariedade. Logo mais, depois da novela Terra e Paixão, você vai acompanhar aqui na TV Liberal, ao vivo, o grande show do Criança Esperança. Está aqui no peito, está todo mundo já encampado, todo mundo trabalhando e ajudando esse projeto tão especial. Vai ter a presença de Ivete Sangalo e Marcos Mion, que vão comandar o espetáculo com muitas atrações musicais e artistas dos mais variados estilos. Em quase 4 décadas, o Criança Esperança ajudou a criar oportunidades para mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens de norte a sul do Brasil. Ao todo, mais de 6 mil projetos sociais já foram beneficiados, inclusive aqui no Pará. E você também pode ajudar o Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2023 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2023 020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2023 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Você também pode fazer um Pix. A chave é esperanca@unesco.org, sem cedilha. Ou abra o aplicativo do seu banco e aponte para o QR Code que aparece na sua tela. Você pode doar o ano inteiro o valor que quiser e puder. É possível ainda contribuir pelo site Criança Esperança durante o ano todo. A sua esperança transforma vidas. O maior navio de guerra da América Latina está aportado em Belém. Como você viu aí no início do jornal, ele vai reforçar a segurança para a cúpula da Amazônia. Mas, além disso, hoje tem uma função a mais e uma bela função. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Wilk Dias. Wilk, boa noite. Conta aí para a gente. Olá, João. Boa noite a você e a todos. Estamos falando ao vivo a bordo do maior navio de guerras da América Latina, com 208 metros de comprimento e quase 32 de largura. Esse navio também é um aeródromo com capacidade para 26 aeronaves e mais de 1.000 homens a bordo. E hoje, como você falou, vai acontecer uma programação aqui. Ele atracou no final de semana aqui em Belém, justamente para ajudar nesse aparato de segurança voltado à cúpula da Amazônia, que vai reunir líderes, inclusive o próprio presidente da República já está por aqui pelo Pará. E hoje tem uma apresentação. Hoje a Banda Marcial Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro vai fazer uma apresentação especial, a Parada Após o Sol, que envolve aí uma superestrutura. Inclusive, nesse exato momento, os músicos já estão por aqui ajustando todos os equipamentos, porque também está previsto para chegar aqui autoridades para acompanhar esse show. E a mega estrutura conta, inclusive, com projeções na parede do navio. Olha só, as projeções muito bonitas. E para a gente finalizar, eu quero só dar um serviço para você, João. O navio vai permanecer aqui até o fim da cúpula e na quarta-feira ele vai ter o acesso livre para o público das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então você que está acompanhando pode vir aqui na quarta-feira acompanhar um pouco desse navio, o maior da América Latina. Volto contigo, João. Obrigado, Wilk. Dá para ir na quarta conhecer por dentro. Então, e agora? Daqui a pouquinho que tem a apresentação e está muito bonito. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.